Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que você possa ter um bom dia, isso abençoado, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por você, apresentar o dia de hoje juntamente com você. E eu creio que será uma bênção, que Deus vai fazer coisas maravilhosas. É uma luta muito grande, mas quando nós estamos rendidos à vontade do Senhor em oração, diga comigo, nós iremos vencer pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu tenho um salmo aqui que eu estava orando e aqui eu encontrei aqui, trouxe muita alegria ao meu coração. É o Salmo, capítulo 100, isso mesmo, onde o salmista, meus irmãos, ele exorta a toda criatura, a celebrar ao Senhor. Nós, como criatura do Senhor, filhos de Deus, a celebrar ao Senhor. Celebrar a sua grandeza, a sua majestade. Nós devemos, meus irmãos, ter um elo, uma aliança, isso mesmo. A nossa aliança é por meio de Jesus Cristo. E essa aliança tem que estar viva, com afeto, amor, zelo, todos os dias na nossa vida. E assim nós iremos vencer. O Senhor irá nos dar graça todos os dias, mesmo em meio às lutas, às aflições, os problemas, as crises que enfrentamos. E ninguém pode fugir de lutas, de problemas, de crises. Ninguém pode fugir, meus irmãos, dos problemas que enfrentamos todos os dias. Agora, se estivermos rendidos ao Senhor, se estivermos rendidos à vontade do Senhor, se nós, meus irmãos, estivermos rendidos em oração, diga, o Senhor irá nos dar a vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? O Salmo 100 diz, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Celebrai é o que? Festejar, cantar, alegrar-se, isso mesmo, ao Senhor. É preciso que nós venhamos celebrar, meus irmãos, ao Senhor todos os dias, com alegria, com júbilo, festejar. É preciso que haja, meus irmãos, esta aliança. É preciso que haja este relacionamento entre eu e você com o Senhor Todo-Poderoso. E é Ele que vai nos dar graça, é Ele que vai nos ajudar. Para isso Ele estabeleceu uma aliança entre mim e você, pelo seu Filho Jesus Cristo. Nós temos uma aliança com Deus. Alguém olha para você e você diz, mas como eu irei me aproximar de Deus? Por meio de Jesus Cristo. Não importa a nossa condição de pecador, mas quando nós nos colocamos diante de Jesus Cristo, reconhecendo a nossa condição de pecador, nós nos aproximamos do Deus Todo-Poderoso, temos os nossos pecados perdoados. E uma coisa, meus irmãos, que nos afasta de Deus é os nossos pecados, sabe? E eu não estou, meus irmãos, me referindo a pecado, isso mesmo, citando aqui pecados. É, meus irmãos, nós na condição de pecador. É a nossa condição de pecador. E nós pecamos todos os dias. Isso mesmo. Nós pecamos, meus irmãos, todos os dias, com pensamentos, com palavras. E se nós não buscarmos, meus irmãos, esse relacionamento profundo com Deus, e não estiver rendido a Jesus Cristo, buscando uma melhoria todos os dias, ser limpos, transformados, santificados, isso mesmo. Nós iremos, meus irmãos, cada dia mais nos esfriar e perder esse acesso que nós temos a Deus. O que impede o nosso acesso a Deus é justamente isso. É a gente, meus irmãos, não usar isso mesmo, o meio que Ele estabeleceu para que nós possamos nos aproximar dele, que é Jesus Cristo.
é a gente reconhecer a nossa condição de pecador e nos colocar diante de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E se você está aí, você diz assim: ei, pastor, eu pequei, eu estou aqui frio, eu estou aqui desanimado. E Jesus, ele agora perdoa os seus pecados, sabe? Até aqueles pecados, meus irmãos, que aparentemente para nós não tem tanta relevância. Mas, meus irmãos, nos afasta e nos esfria de acessar, meus irmãos, a presença de Deus. Uma palavra que a gente falou, uma ira, um momento que a gente ficou irado, ou, meus irmãos, a nossa própria condição, isso mesmo. Ou, meus irmãos, uma ofensa, ou uma mágoa, ou um sentimento que surgiu em nosso coração em algum momento, por alguma situação. Se o nosso coração estiver limpo, santificado, não há nada, meus irmãos, que possa nos impedir de acessar o Santo dos Santos. Eu estou orando a Deus, sabe, para que todos os dias nós possamos ter esse encontro aqui maravilhoso. Isso mesmo, acessando o Santo dos Santos. Por que, pastor, este nome? Acessando o Santo dos Santos. Porque, meus irmãos, o Santo dos Santos é a presença de Deus. É a presença. E nós não acessamos o Santo dos Santos se não for por meio de Jesus Cristo, de arrependimento, de renúncia, de sacrifício. Isso mesmo. Não acessamos, meus irmãos, se a gente não estiver rendido todos os dias. E é preciso que nós venhamos fazer isto. Sabe? Para que possamos ter um dia abençoado, para que possamos, meus irmãos, possamos vencer as batalhas, as lutas, vencer, meus irmãos, o diabo, isso que é o nosso maior inimigo. Quando, meus irmãos, não há pecados confessados, quando nós, na condição de pecador, não confessamos os nossos pecados, sabe quem vence isso mesmo sobre as nossas vidas? É o diabo. Isso mesmo. Olhe bem, quando nós não confessamos e não nos arrependemos dos nossos pecados, por mais simples que eles sejam, um sentimento, um pensamento, uma palavra, isso mesmo, uma ofensa, uma mágoa diária, isso mesmo. Quem, meus irmãos, vence e começa a vencer sobre as nossas vidas é o diabo. Porque o que o diabo ele usa contra nós, meus irmãos, para prevalecer sobre as nossas vidas é o pecado. É o pecado. Mas quando nós, meus irmãos, confessamos e nos rendemos diante de Jesus Cristo, nos colocamos diante de Jesus, diga: Satanás perdeu o poder sobre a minha vida. Aí não há nada que você não possa vencer. Não há nada que você não possa, isso mesmo, superar. Não há nada que possa impedir de você acessar o Santo dos Santos, o trono de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso é muito maravilhoso, muito mesmo, muito mesmo. Não há nada que possa impedir de ninguém, isso mesmo, acessar, meus irmãos, a presença de Deus, que é o Santo dos Santos. Nada. E para isso é preciso, meus irmãos, arrependimento. E se de manhã, quando a gente acorda, nós, meus irmãos, confessamos a nossa condição de pecador, nos arrependemos diante do Senhor, isso mesmo. Diga: Satanás perdeu todo o poder sobre a minha vida. Ele e todos os seus demônios perdeu o poder sobre a sua vida. E esse dia será um dia abençoado. Amém? Glória a Deus. E aqui o Salmo 100, o salmista ele disse: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu,
e ovelhas do seu pasto. Foi Ele que nos fez, isso, o seu povo, as suas ovelhas do seu pasto. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus é o nosso pastor. Deus nos criou e colocou o seu Filho Jesus como nosso pastor, nosso bom pastor. Aleluia. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar agora pela sua vida, pela sua casa, por você, em nome de Jesus Cristo. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti neste momento e pedimos a sua graça, a sua misericórdia. Que o Senhor nos perdoe, Pai, de todos os nossos pecados. Que o Senhor nos limpe de todo o pecado com o Teu sangue, Senhor. Que o diabo e todos os seus demônios possam perder o acesso agora que eles tinham, diga, a minha casa, a minha vida, por algum pecado, algum erro cometido por mim, Senhor. E que agora o Teu sangue possa me limpar. E o único acesso à minha vida seja agora o Senhor, Pai. E que haja este elo vivo agora, Senhor. Que o Senhor possa transformar a minha vida, me ajudar a vencer as lutas, os problemas, as aflições. Que o Senhor possa me dar vitória no dia de hoje. Diga que eu possa ser mais do que vencedor neste momento agora. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Pai, eu oro pelo doente, pelo enfermo, pelo endividado, o que está triste, desanimado, cansado, oprimido, o que está, Senhor, enfrentando crises, problemas, está dizendo, será que há jeito para a minha vida? Será que eu vou sair dessa situação? Agora o Senhor perdoa, sara. Agora o Senhor entra nesta casa, nesta família, e o Senhor, Pai, derrama o seu poder, Pai, e que todo mal possa ir embora em nome de Jesus Cristo, e que o Espírito Santo possa ser derramado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todos os seus caminhos. Diga, eu creio, eu acredito. Aleluia, aleluia. Receba aí o Espírito Santo, seja abençoado, seja livre, seja curado. Que este dia seja um dia abençoado sobre a sua vida. Diga, eu creio, eu acredito. Deus te abençoe. Eu amo a sua. Fiquem todos na paz, tá? Fiquem todos na paz, eu amo você. Se inscreva no nosso canal, se você não é inscrito, deixe o seu joinha. Nos ajude aqui nesta caminhada aqui, que estamos perseverando todos os dias, tá? Para abençoar as pessoas, trazendo uma mensagem, uma oração, uma pregação. Eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Eu amo a sua vida.